Oi, turma, tudo bem com vocês? Então, sejam bem-vindos para mais uma aula, tá bom? Com um formato um pouco diferente, porque hoje eu também vou fazer uma coisa diferente do que eu já fiz até agora. Então, antes de começar, eu vou explicar algumas coisas. Aqui em cima, tá? Nós vamos ter as páginas referentes à aula de hoje, tá? Então, neste caso, nesta aula, eu vou só corrigir os exercícios, tá bom? Então, eu vou corrigir todos os exercícios do capítulo 3 do livro 2, o relevo, as águas e as paisagens terrestres. Se eu tô olhando para baixo é porque aqui tem o livro, beleza? Então, como que eu vou fazer essa correção? Eu vou ler com vocês, tá? Os exercícios e a partir daí eu vou comentando e vocês vão corrigindo os exercícios. Então, na verdade, eu vou fazer uma correção oral e uma correção comentada, tá bom? Então, vamos começar pela página 327, ok? Então, abre na 326 e 327 está do lado. Vamos lá. Descreva as formas da superfície terrestre que você observa na fotografia. Então, esse tipo de exercício é um exercício mais de observação, né, de opinião. Então, cada um vai enxergar uma parte, né, alguns elementos da paisagem. E eu vou falar alguns, mas pode ser que haja mais que você tenha percebido, tá bom? Então, vou começar aqui, tá? Então, aqui nós temos, né, uma paisagem que é predominantemente natural, tá? Então, a gente percebe, né, praticamente uma cascata, tá bom? Então, nós temos aqui um relevo, né, favorável à formação de cascatas, tá bom? Então, nós temos a água, bastante água, um volume bem grande, na verdade. E nós temos uma parte rochosa, uma parte de vegetação. É possível a gente ver algumas pessoas bem pequenininhos, né, observando esse fenômeno, mas também existem outros elementos dessa paisagem, como, por exemplo, o próprio céu, tá? E coisas as quais não são tão visíveis assim como a atmosfera que também compõe essa paisagem. B. Em sua opinião, de que maneiras a água pode transformar a superfície terrestre? Então, a gente sabe que a água, de uma certa forma, ela tem força, né? Então, não é à toa que a gente costuma dizer a força da água, principalmente, né, quando a gente vai na praia, a gente vê as ondas, a gente consegue perceber isso mais nitidamente, mas o exercício ele quer saber a sua opinião, tá bom? De que maneiras? Então, assim, de modo geral, a água, né, ela tem uma função de esculpir o relevo. Sabe aquele ditado, a água mole, pedra dura, tanto bate até que fura? Então, tem um fundo de verdade nisso, tá? Então, a água, ela pode ser capaz de carregar sedimentos, tá? Então, eu tô falando assim, mais de modo geral, né? O que a gente pode pensar sobre a água é basicamente um pouco sobre isso, tá? Como que a água, ela acaba também sendo um agente modelador do relevo, ok? Converse com seus colegas, então você pode compartilhar as suas leituras, você pode compartilhar a sua vivência, a sua experiência que você tem em relação à água e como que a água ela vai modificando as coisas. Uma outra questão importante também da água é a ideia da decomposição, né? Então, aquela experiência de que quando nós temos coisas que são muito úmidas, tendem a se decompor, tendem a apodrecer por causa da infiltração da umidade, tá? Então, dá um exemplo aqui de um muro, por exemplo, né? Então, a gente percebe que por causa da água começa a formar, né, alguns links, alguns tipos de musgo, de vegetação, né, de limo, por causa que o muro ele está muito úmido. Então, a água ela também pode influenciar nesse fator da proliferação de micro-organismos, ok? Beleza. Aí, continuando,
Na página 331, a gente tem um exercício, tá? Identifique no mapa os tipos de minérios encontrados no estado onde você mora, tá? Então, nós temos um mapa, tá? Sobre produção mineral, então isso foi sobre uma aula sobre rochas, ok? E nós temos a legenda do mapa, tá? Que tem os principais recursos minerais. Vou ler os minerais gerais aqui da legenda, tá bom? Bauxita, carvão, cobre, nióbio, cromo, chumbo, estanho, ferro, ouro, manganês, níquel, urânio e diamante, tá bom? Então, esses são os principais minerais encontrados no Brasil. E nós temos também algumas regiões, tá? A região aurífera, que é jazida de ouro, diamantífera, que é jazida de diamante, e região de gemas coradas, onde nós temos pedras preciosas e semi-preciosas, tá? Então, nós temos um mapa, e nesse mapa nós temos os estados, e aí você procura o estado do Rio de Janeiro, ok? Que tá na região sudeste, ok? Bem no litoral, então vou dar um tempinho aí para você procurar, tá? Então, Rio de Janeiro tá na sigla RJ, ok? E é só observar qual é o tipo de símbolo do mapa que está também na legenda. E nesse caso, no Rio de Janeiro, nós temos o níquel e também nós temos o ouro, tudo bem? Mais para o norte do estado, tá? Ok. Aí a gente vai para a página 32, ok? Então vamos lá, as atividades. Relaciona os tipos de rochas aos processos de formação que originam e aos exemplos mostrados nas frases e nas fotografias. Então aqui nós temos os 3 principais tipos de rochas, tá? Ígneas, metamórficas e sedimentares. O que é para fazer no exercício? É para você relacionar o nome da rocha com a sua definição, ok? Então vamos lá. As rochas que são formadas pela compactação de restos de animais, vegetais e partículas provenientes de outras rochas são as rochas sedimentares. As formadas pela solidificação da lava expelida por atividade vulcânica são as rochas ígneas, ok? E as formadas pela alteração de outras rochas que passam por variações de temperatura e pressão são as rochas metamórficas, tá bom? Então a sequência ela fica CAB. Mais embaixo a gente tem a fotografia dessas rochas. Então nós temos o granito, o siltito e o basalto. Então, o granito, essa foi ótima. O granito, confundi, não, eu li siltito com granito, ok. O granito, ele é uma rocha metamórfica, tá? Uma rocha que é formada pela solidificação, formada pela alteração de outras rochas que passam por variações de temperatura e pressão. Então, o granito é uma rocha metamórfica, ok? O siltito é uma rocha sedimentar, ok? Que é formada pela compactação de restos de animais, vegetais, partículas provenientes de outras rochas. E o basalto é uma rocha ígnea, tá? Agora sim, formada pela solidificação da lava expelida por atividade vulcânica, tá? Então a ordem fica B, granito, C, siltito e A, basalto, tá bom? Então, aí a gente vai para a página 333, tá? Observe o mapa da página 331 e responda as questões preenchendo o diagrama abaixo com o nome de alguns minerais encontrados no Brasil, ok? Então, o mapa da página 331 é o mesmo mapa que a gente fez aquele exercício sobre quais são os principais recursos minerais no estado do Rio de Janeiro, ok? Então, tá. Então, é encontrado em grande quantidade no sul do estado do Maranhão. Aí você tem que vir aqui, você tem que procurar o estado do Maranhão, que é pela sigla MA, tá? E a gente vai encontrar a bauxita, ok? A maior concentração do Brasil é encontrada no leste do Rio Grande do Sul. Aí você vai lá no mapa, procura o Rio Grande do Sul, tá? Que é encontrada... que é a sigla RS, tá? Porque é Rio Grande do Sul, então é RS.
E quero saber qual é o tipo de mineral que se tem maior parte, né, no leste do Rio Grande do Sul. Aí você vai lá e você vai colocar lá no B, carvão, ok? Então, o leste do Rio Grande do Sul, a gente tem o carvão, ok? É um exercício de observação. O norte do Amapá concentra uma grande área de jazidas desse mineral. Aí você vai lá no Amapá, ok? Lá em cima, no Brasil, tá no extremo norte, pela sigla AP, ok? E lá você vai encontrar o ouro, tá? Esse mineral é encontrado principalmente no Pará e em Minas Gerais. Eu já estou na letra D, ok? Então, é onde? Pará e Minas Gerais, PAMG. Aí você vai lá, observa. E você vai encontrar... Peraí, deixa eu prestar atenção. Pará e Minas Gerais. O ferro, tá bom? Além de ouro e urânio, no norte de Roraima existe uma grande quantidade desse mineral. Então, você vai lá no Roraima. Se você tiver em dúvida, professora, qual é a sigla de cada estado, tá? Você pode dar uma olhadinha no Google que vai estar lá escrito certinho qual é a sigla de cada estado, tá? Apesar de que eu tô falando aqui também, tá bom? Então, Roraima, RR, tá? Então, em Roraima, a gente vai ter o diamante, ok? E o último, esse mineral pode se encontrar na região da fronteira entre Sergipe e Alagoas. Você vai encontrar o cobre. Então, eu vou falar para vocês as letras, tá? E quais são os respectivos minerais de cada um deles, tá? Então, a letra A é bauxita, a letra B é carvão, letra C é ouro, a letra D é ferro, letra E é diamante e F é cobre, tá? Com base no que você estudou, explique a frase. Todo minério é um mineral, mas nem todo mineral é um minério. Então, vamos por parte, né? O que é mineral? Mineral é uma estrutura rochosa que faz parte, né, da composição do relevo. Ponto. O mineral, a partir do momento de algum tipo de... o minério é um tipo de mineral que ele é comercializado. Então, quando ele tem valor comercial, um mineral, ele vira um minério. Essa é a única diferença, ok? Muda a nomenclatura porque nem todos os minerais viram minérios e nem todos os minerais são comercializados. Tudo bem? Aí a gente vai para a página 335, tá? Que continuando sobre relevo. Qual é a forma de relevo predominante no estado que você mora? Então, tem que de novo localizar aonde que está o Rio de Janeiro. E aqui no Rio de Janeiro, uma questão de observação, o estado ele está praticamente marrom e tem uma partezinha verde. Então, a gente pode chamar de Planalto, porque está escrito aqui na legenda. Então, a parte marrom, né, significa que são os planaltos e já a que está em verde são as planícies, tá? Então, só uma partezinha ali do norte do estado, né, que nós temos uma partezinha verde, ok? Continuando. Então, você pode dizer que planaltos e planícies, só que mais planaltos do que planícies, ok? Aí, isso que eu falei foi na página 335. Na 337, nós temos a pergunta: em quais estados há significativa presença de terrenos elevados acima de 1.200 metros de altitude? Como é que você vai saber? Existe a legenda de novo, e aqui, né, acima de 1.200 metros de altitude, tá? São as partes do relevo que estão em vermelho, ok? Então, os estados que ele quer, os estados. Então, os estados que nós temos são praticamente Rio de Janeiro, tá?
Então, você pode botar aí Rio de Janeiro, São Paulo, nós temos também Minas Gerais, tá bom? Onde nós temos ali a predominância mesmo dos relevos mais altos, onde nós temos as maiores montanhas, ok? São praticamente esses, tem outros estados menores que também, mas os três principais são esses, ok? Aí na página 338, de acordo com o que você estudou, no mundo predominam 4 principais formas de relevos continentais. Desculpa, mexi aqui na cadeira. Quais delas não é encontrada no Brasil? Quais são as principais características dessa forma de relevo? Então, as 4 tipos de relevo que nós temos: planalto, planície, depressão e montanhas, tá? Dentre essas, tá? A única que não tem no Brasil são as montanhas, que a gente costuma dizer que são dobramentos modernos, ok? Por que não tem no Brasil? Porque, na verdade, para se ter esse tipo de relevo, a gente precisaria de atividades tectônicas ativas atualmente, tá bom? Dentro do que? Tipo terremoto, tipo vulcão, ok? Porque o que faz a formação do relevo são os movimentos das placas tectônicas. Mas como o Brasil ele não está no centro de uma placa tectônica, então não é uma área de instabilidade, tá? Então o relevo que a gente tem é um relevo que ele é praticamente desgastado e antigo, tá? Então nós temos os planaltos, tá? Que tem altitude sim, mas são relevos que estão em desgaste, né? Então, são relevos que eles estão se erodindo, tá? Então, nós temos os planaltos, nós temos as planícies, que são as superfícies mais planas, perto de rios e perto de litoral, e nós temos as depressões, que são formas de relevos que são abaixo do nível do mar, ou então são formas de relevo que estão abaixo dos outros relevos à sua volta, tá? Por isso que é chamado de depressão, tá? Então essas são as principais características desse tipo de relevo. Nas fotografias abaixo, identifique as formas de relevo presentes no Brasil e descreva suas principais características. Então aqui nós temos 3 fotografias, tá? A primeira é a da planície, tá? Então vamos lá, planície, o que significa planície? Significa superfície plana, ok? Então é um relevo que é pouco elevado, como eu falei para vocês, é na altura do nível do mar, ou então dos rios, né? Então ele não é um relevo alto, né, em termos de altitude, e é um relevo característico mesmo de rochas sedimentares. Por quê? Porque como ele está nas porções mais baixas da superfície terrestre, são áreas que costumam receber muitos sedimentos, tá? Por isso que a gente chama de rochas sedimentares. A depressão, tá? Que é caracterizada por áreas com relevos planos e mais baixos do que as que estão na sua volta, tá? Podendo ser relativas ou absolutas, ou seja, absoluta é quando está mesmo abaixo do nível do mar e relativa é quando está acima do nível do mar, mais abaixo do restante do relevo, ok? E o planalto, tá? Que é considerado como um relevo acidentado. Por quê? Porque é um relevo que está há muito tempo se desgastando, então está praticamente sujeito a mudanças de temperatura, né? Calor, frio, está praticamente sujeito a muita chuva, está sujeito a vento. Então tudo isso, considerando a escala de tempo do planeta Terra, faz com que o relevo ele fique cada vez mais desgastado, tá? Por isso que a gente usa o termo acidentado, beleza? Na página 339, né, no mapa abaixo, observe os valores referentes à faixa de altitude e pinte de acordo com a legenda. Então, o que você vai fazer? Aqui nós temos as cores, tá? Roxo, marrom, vermelho, laranja, amarelo e verde, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar no mapa, tá? E vocês vão pintar as áreas
de acordo com os numerozinhos. Então, tem os números que também estão no mapa, tá? Então, quanto mais alto é o número, ou seja, 1.200, 800 a 1.200, 500 a 800, mais escura a cor é. E quanto mais baixo, mais clarinha a cor é. É só vocês seguirem mesmo as cores, tá? Então, esse mapa, ele vai ficar praticamente assim, ó. Tá bom? Meu lápis de cor, né, eu acho que a câmera fica com uma cor, assim, muito diferente do que tá aqui, mas é só para vocês entenderem que tem que preencher mesmo o espaço todo. E o que você tá preenchendo? Você tá preenchendo, tá, o mapa altimétrico, ou seja, o mapa que indica a altitude, tá? Da mesma forma que a gente teve, né, observando esse mapa na página 337, você vai fazer agora também, tá bom? Então, quanto mais escuro, no caso roxo, né, que é o máximo, significa que é o topo das montanhas, tá? E quanto mais clarinho, que no caso aqui é o verde, mais é um relevo caracterizado por uma planície que tá na sua região mais baixa em relação ao nível do mar, ok? Mas vamos lá. Letra A, depois que você pintar, a gente responde, tá? Então, você pode pausar o vídeo e depois você volta, tá? Qual é a faixa de altitude mais elevada do estado do Rio Grande do Sul, tá? Então, o que acontece? Esse é um mapa do Rio Grande do Sul, tá escrito no título. Rio Grande do Sul, altitudes do relevo, ok? Então, a faixa que fica acima de 1.200 metros de altitude, que é a mais alta, tá bom? Essa é a resposta. Em que faixa de altitude está a Serra das Encantadas? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que observar no mapa, aí procurar o nome Serras das Encantadas, tá bom? Depois que você encontrar e colocar sua resposta, enfim, aí agora eu vou falar, tá bom? Entre 200 e 500 metros de altitude, ou seja, essa serra, ela estaria na cor vermelha, tá bom? A região costeira do estado está em que faixa de altitude? O que é a região costeira? É a região ali perto do litoral, tá? De 0 a 100 metros. Por que de 0 a 100 metros? Porque como é a parte que está perto da água, está perto da praia, então é uma região, né, que tem uma altitude relativamente baixa, então de 0 a 100 metros, ok? 4. Consulte o mapa da página 337 e localize a região com a altitude mais elevada do estado onde você mora, ok? Depois localize a região com a altitude mais baixa. Se necessário, pesquise em um atlas o mapa político do estado em que você vive e anote no espaço abaixo as informações. Então, página 337, tá bom? Então, aqui nós temos um mapa, tá bom? Então, nesse mapa aqui, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, mas dá pra ver aqui, tá? Que é o Pico das Agulhas Negras, tá bom? Se vocês quiserem, se der uma pesquisada aí na internet, né? Falando um pouco sobre esse pico, mas ele está localizado aqui no estado do Rio de Janeiro, ok? Só um minuto. Ele fica ali mais ou menos na altura de Resende, tá bom? Dei uma pesquisada aqui pra vocês. Então, só um minuto. Então, pediu a região com uma altitude, então, Pico das Agulhas Negras. E as de mais baixas altitudes, né, pelo que a gente dá para perceber aqui no mapa, tá? Ele não diz o nome de um lugar específico, tá bom? Como fala, por exemplo, das montanhas, né, que geralmente chamam mais atenção. Mas você pode dizer que a região costeira, né, costuma ser. Por exemplo, quando a gente tem, né, os nomes Baixada Fluminense, Baixada Santista, por que o nome é Baixada? Porque são regiões de planície mesmo do relevo. Então, a gente pode dizer que no caso aqui do Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense é uma região que é considerada com uma das altitudes mais baixas do relevo. Se vocês encontrarem outras, beleza, tá bom? Tá. Então, vamos ver a próxima página.
próxima página é a página 346, ok? Então, vamos lá. Falando aqui sobre água, tá bom? Relacione as colunas abaixo, tá? Então, A, B, C e D, tá? Fala sobre os quatro termos, né, utilizados quando a gente fala sobre água. Então, vamos lá. As águas continentais, já vou lendo mesmo com a resposta, ok? As águas continentais são compostas por rios e lagos, aquíferos, lençóis freáticos e calotas polares, tá? O ciclo da água é a dinâmica que a água mantém no nosso planeta. Rios podem apresentar cachoeiras se o relevo for íngreme. O que é um relevo íngreme? É aquele relevo mesmo, né, que ele é bastante inclinado. Então, quando você tem é como se fosse uma espécie de degrau, tá? De degrau, de escada. Então, quando a gente tem um relevo íngreme, um relevo bem inclinado, isso faz com que a água, né, ela caia por causa da gravidade. E aquíferos pode estar no subsolo de lugares extremamente secos, ou seja, mesmo em lugares que são secos, quando ocorre a chuva, essa chuva ela infiltra dentro do solo e acaba tendo ali a água sendo armazenada, ok? Então, a sequência certinha de cima para baixo, B, C, D, A, ok? Aí embaixo tem um diagrama para vocês colocarem quais são as 5 partes de um rio, tá bom? Então, eu vou falar primeiro as que estão nas horizontais e depois as que estão nas verticais, ok? Então, vamos lá. Na horizontal, nós temos nascente e afluente, tá bom? E na vertical, nós temos leito, margem e foz, ok? Aí a gente vai para a página 347. Complete as frases com as palavras do quadro abaixo. Então, as palavras são rios de planície e rio de planalto. Então, eu vou lendo direto, ok? O rio Tietê, localizado em São Paulo, percorre terrenos acidentados, com grandes desníveis de altitude, escoando com mais velocidade em algumas partes do percurso. Por isso, ele é chamado de Rio de Planalto, ok? Por causa dos desníveis. O rio Amazonas corre lentamente por terrenos praticamente planos, formando muitas curvas em seu percurso. Por isso, ele é chamado de rio de planície. Então, rio de Planalto, exemplo aí do caso do Tietê, que tem os desníveis de altitude, né? Ou seja, o relevo ele é bastante acidentado, que faz com que as águas elas corram com mais velocidade. E os rios de planície, como por exemplo o rio Amazonas, é um tipo de rio perfeito para navegação, porque ele é um rio, né, bastante calmo, tá? Porque o seu terreno ele é mais plano, ok? 4. Descreva as principais características dos períodos de cheias e períodos de vazante, ou também chamados de períodos de seca, tá? Então, períodos de cheia são marcados pelo aumento do volume de águas dos rios em razão da grande quantidade de chuva. Então, uma vez que chove bastante, qual a tendência do rio? Encher, ok? Então, esses são os períodos de cheia. Já os períodos de vazante é o contrário, tá? São os períodos em que são marcados pela redução das chuvas e diminuição do volume de água dos rios, tá? Então, quando não se tem chuva, né, ou essas chuvas são bem poucas, e diretamente no volume dos rios, ok? 5. O que são bacias hidrográficas? São um conjunto de terras por onde corre um rio principal e seus afluentes. Afluentes são aqueles rios menores que desaguam no rio principal. As bacias hidrográficas são limitadas por divisores de água. O que são divisores de água? Quando a gente tem o topo das montanhas e chove, a água ela escorre, né, pela encosta da montanha, né, pela vertente, pela parede, né, parede entre aspas da montanha, tá? E essa água ela acaba sendo escoada para dentro do rio, tá? Então a gente chama de divisores de água, por quê? Porque um lado da montanha a água vai para um rio, vou chamar de rio A, e do outro lado a água da montanha vai para o outro rio, que eu vou chamar de rio B, tá bom?
6. Compare o mapa da página 345 ao mapa político do Brasil da página 415. Escolha duas regiões hidrográficas do Brasil e escreva o nome dos estados dos quais fazem parte. Então, 345 com a 415. Peraí. Cadê a página 415? Então, o mapa, ele é político, né? Então, esse mapa, ele vai ter os estados, tá bom? E na página 345, a gente vê as bacias hidrográficas, ok? Então, vou pegar duas para vocês, tá bom? A primeira é a do Uruguai, tá bom? Então, aqui nós temos as cores, tá? Então, a região do Uruguai é bem lá no sul, tá bom? E a cor é um amarelo, mas um amarelinho mais escuro, mais caramelado, tá? Então, ali na região sul, nós temos o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tá? Você pode pegar qualquer estado, mas eu peguei esse porque tem 2 estados, tá bom? E é bem ao sul. O outro que eu vou pegar é o da Parnaíba, tá bom? Então, de novo, vocês veem ali, a Parnaíba é um rosa, tá? É o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, de cima para baixo, tá bom? Aqui na listinha, na legenda, na verdade. Então, da Parnaíba é um rosa, tá? Tá lá em cima na região nordeste, tá? E na Parnaíba nós temos Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco e Bahia, tá bom? Então, aqui eu já peguei duas para vocês, tá bom? Nós também temos a da região amazônica, né? É que nós temos alguns estados, né? Que vocês também podem colocar. Que são os estados, tá? Do Acre, do Amazonas, tem Roraima, Rondônia, Amapá, Pará e Mato Grosso, tá? Como um dos principais. Mas você me pergunta, professora, e o Rio de Janeiro? Onde que tá o Rio de Janeiro? Tá na região Atlântico Sudeste, tá? Então aqui nós temos também o Espírito Santo, parte de Minas Gerais e São Paulo, tá bom? Então, tá feito. Ok? Daí, só um minuto. Tá. Daí, a gente vai pra página 352. Tá bom? Então vamos lá. Número 1. Explique o que são correntes marítimas e por que elas podem influenciar o clima das regiões por onde passam. Resposta. Correntes marítimas são formadas por massas de água com temperatura e salinidade semelhantes e elas podem ser frias ou quentes dependendo da área em que se formam e por isso podem influenciar o clima das regiões por onde passam. Beleza? Então, isso que são correntes marítimas, né? Então, são massas de água dentro do oceano que podem ser frias ou quentes e também pode ter alta ou baixa concentração de salinidade, ok? 2. Sobre o relevo oceânico, ligue as colunas corretamente. Então, eu já vou falando ligando, ok? Região abissal é a área mais extensa dos oceanos. Fossas submarinas, regiões mais profundas do relevo oceânico. Talude continental, tem declividade bastante acentuada, ou seja, é uma declividade que é bastante expressiva e cria uma diferença muito grande, né, entre a plataforma continental
e o fundo mesmo, né, oceânico, ok? Que é a parte da região abissal. Tá. Cordilheira Oceânica concentra grandes cadeias de montanhas, então cordilheira é o coletivo de montanhas. Eita, o que eu tô fazendo? Plataforma continental. Situa-se à margem dos continentes, ilhas oceânicas, porções que se tornam emersas, ou seja, acima do nível do mar, e sopé continental concentra grande quantidade de depósitos sedimentares, ok? Com os colegas produzem cartaz para alertar sobre a importância do uso consciente da água, tá? Então, você pode estar fazendo, né, um cartaz na sua casa, né, porque nós estamos em pandemia, não dá para reunir a galera, ou então, se não tiver, né, cartolina, alguma coisa aí, você pode fazer direto no seu caderno, beleza? E aí a gente entra na parte, né, resumão do o que estudei. Então, eu vou lendo com vocês e vocês vão escrevendo as palavras, ok? Então tá, é a última página, aqui na 353. O conjunto de formas variadas da superfície terrestre é denominado relevo. Ele é formado e transformado por agentes internos e externos da Terra. O Brasil possui uma grande variedade de rochas e minerais que podem ser explorados comercialmente e são denominados minérios. As principais formas de relevo são montanhas, planaltos, depressões e planícies. No Brasil, apenas a formação de montanhas não é encontrada. Mapas altimétricos são representações cartográficas das variações de altitudes do relevo. Rios, lagos, aquíferos, lençóis freáticos e calotas polares representam as águas continentais, compostas por água doce, um dos recursos mais preciosos do nosso planeta. As águas subterrâneas correspondem a cerca de 30% de toda a água que compõe as águas continentais. Os rios são compostos por várias partes que sofrem influência das chuvas, determinando o regime fluvial. Então, aquela relação, né, aquela diferença entre cheia e vazante, a gente chama de regime fluvial, ok? Em períodos de cheias e períodos de vazantes. Regiões hidrográficas consideram aspectos físicos, culturais e econômicos para estabelecer os limites de abrangência de um rio principal e seus afluentes. As águas oceânicas abrigam uma grande diversidade de animais e possuem características que variam de acordo com a salinidade e temperatura. Talude continental e fossas submarinas são exemplos de formas de relevo em terrenos submersos por águas oceânicas, chamado relevo oceânico. A água, um recurso finito, é fundamental para a vida humana e para a produção de alimentos. Por isso, ela deve ser utilizada com responsabilidade. Então, gente, essa foi a correção de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.